E aí nós temos depois também o 442, ele está dentro do 4.4, tá? Então, o 4.4 ele é subdividido de novo em 4.4.1 e em 4.4.2, que fala que a organização ela deve manter a informação documentada para apoiar a operação dos seus processos, que é isso que eu estou falando para vocês. Enxergar o processo e ter isso documentado. Os processos que existem são esses, né? Para poder ser conferido, para poder ser utilizado dentro do planejamento. É a hora que você mostra os processos para o auditor. Então, isso é a parte do item 4. E aí nós temos a parte do item 5. Então, a gente sai daquela visão geral, daquela visão global, para entender o que fabrica, quem é a parte interessada, quais são os processos, qual que é o manual da qualidade, como que funciona a gestão. A gente sai disso e vai para a liderança, que é outro item importante dentro da norma. O que ele fala na liderança? Ele fala do item 5.1, liderança e comprometimento. Ele fala do item 5.1.2, que é foco no cliente. Ele fala da política da qualidade, tá? Ele fala das responsabilidades de quem trabalha naquela empresa. Ele está falando de pessoas. Ele está falando de pessoas aqui, dos funcionários, da liderança. Ele fala do comprometimento com o cliente. Então, aqui, a gente já começa a ter algumas divisões, ó. A, B, C, D, E, F. A Thalia não consegue entrar. Aqui, sim, já pode dar várias não conformidades. E aqui, olha como começa a alta direção. Aqui é aquela auditoria feita com os diretores. Porque o diretor, muitas vezes, é um diretor presente. Ele sabe o que acontece dentro da sua empresa. Né? Ele sabe, é ele que dá as maiores diretrizes, ele que toma as grandes decisões. Então, para um diretor presente, que sabe como funciona a sua empresa, ele tira isso aqui de letra. Agora, aquele diretor que não conhece a empresa como um todo, aí ele pode levar uma não conformidade aqui. Eu nunca vi uma não conformidade na alta direção. Nunca vi. Mas pode acontecer. Porque normalmente a alta direção sabe de tudo. Tem que saber, né? Então, ó, são coisas a ser conversadas com o diretor, né? Então, o que ele pode conversar com o diretor? Que informações que o auditor busca nessa conversa, né? Ele busca entender a liderança e o comprometimento da alta direção com o sistema de gestão da qualidade. Porque uma coisa é o dono da empresa falar assim, eu quero a ISO 9001, eu pago. Mas ele não ser uma pessoa comprometida. E aí, por mais que ele esteja pagando, os funcionários que estão trabalhando ali, dentro do sistema de gestão de qualidade, não conseguem caminhar, fica amarrado, porque ele não aprova algumas coisas, ele segura recursos, ele mesmo não faz o que deveria ser feito. Então, ele acaba não se comprometendo com o sistema que ele quer ter. E se não houver um comprometimento de quem está lá em cima, aqui embaixo não acontece. Se não houver o apoio de quem está lá em cima, o pessoal que trabalha aqui embaixo não obedece. Né? Não está nem aí com a auditoria e com a questão de qualidade. Então, ele quer enxergar isso. Se a direção tem comprometimento. Se essa direção, essa alta direção, demonstra liderança e esse comprometimento. Como que ele pode averiguar isso?
responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do sistema. Se o sistema de gestão acontece e é bem feito, ok, é fácil. Agora, se existem falhas, quem é o responsável? É o funcionário? Não, é a alta direção que não está conseguindo fazer o sistema funcionar. Essa é a visão de um auditor. Ele tem que assegurar que a política de qualidade e os objetivos sejam estabelecidos e que sejam compatíveis com o contexto e a direção estratégica da organização. Lembra que eu comentei com vocês que eu presenciei uma auditoria da alta direção e o auditor questionou o diretor, que a visão dele era audaciosa, ele queria ser a melhor empresa de metalurgia do mundo. Nossa, sua visão é audaciosa, como que você quer ser uma das melhores do mundo? Né? Então, verificar ali isso, a questão da visão, da missão, dos valores, da política da qualidade, se é compatível com a empresa. Não adianta eu ser um restaurante em Taubaté e falar que eu quero ser o melhor restaurante do mundo. Não é compatível. Compatível seria eu falar que eu gostaria de ser um dos 5 melhores restaurantes de Taubaté, um dos 10 melhores, um dos 8 melhores, ou que eu quisesse ser o melhor restaurante de Taubaté, com prêmios e tudo. Aí é compatível. Então, eu falar que eu quero ser o melhor restaurante do mundo, nossa, esse sonho e não dá para alcançar. Então, é isso que ele vai verificar, se a política da qualidade, se a missão, visão e valores, se isso está compatível com o contexto. Como ele já auditou a política, o manual da qualidade, já viu o contexto, ele já visualiza como funciona aquela empresa, aí ele vai, pega o objetivo, missão e valores e vê se está coerente ou não. Se não tiver coerente, pode ser uma não conformidade mais simples, assim, né? Ele vai falar para revisar, olha, revisa e a sua política, porque a sua política não está relacionada ao que você faz. Revisa aí a sua visão, porque está fora do contexto. Então, isso ele verifica junto com o diretor. E ele verifica isso batendo um papo com o diretor, porque o diretor vai contar o sonho dele, como ele começou, o que ele espera do negócio. Então, ele vai começar a perceber qual é o sonho daquele empresário. Então, aí ele consegue relacionar. Assegurar que a integração dos requisitos do sistema de gestão da qualidade dos processos de negócio da organização, que existe uma integração entre tudo. Promover o uso da abordagem de processo da mentalidade de risco. Lembra aqui, ó, abordagem de processo. Quer entender se a autodireção entende o seu negócio como processo. E mentalidade de risco. Quais os riscos que a empresa tem? Olha, eu fabricando alimentos no restaurante, existe o risco do alimento estar contaminado. Existe o risco do alimento estar com bicho. Não é um risco, né? É um risco que eu tenho que conhecer, para eu tentar minimizar ou eliminar. Mas é um risco que existe no meu negócio, na qualidade do produto que eu estou oferecendo. Contaminação, sujeira, bicho. Algumas coisas assim. Então, ele quer... A direção entende isso? Tem que entender. Quais riscos que você tem aqui, né? O que pode acontecer? Que pode explodir. Eu trabalho com produto perigoso. Eu trabalho com produto que pode contaminar o ar. Então, eu tenho esse risco, mas eu tenho filtro na chaminé, eu tenho controle de qualidade, eu verifico, eu coloco, eu higienizo os alimentos, tal. Essa é a conversa, é a historinha. Ele também pode, ali no meio da conversa, levantar questões referentes a recursos, né? Para a qualidade do seu processo, que equipamentos que você tem, que recursos que você tem disponível. Aí o empresário pode falar, eu tenho
uma cabine aqui de higienização, eu tenho uma máquina de lavar louça, que já lava os talheres e a louça, depois eu tenho aqui uma cabine, eu passo álcool, enfim. Ele verifica se os recursos daquela empresa, se são os recursos adequados, ou se está faltando algum recurso para aquilo funcionar bem. Nossa, é bastante coisa hoje, viu, gente? Hoje é teórico mesmo. Ele verifica também se o sistema de gestão está conforme os requisitos estabelecidos, se os resultados alcançados, resultados sonhados, as metas estão sendo atingidas, se a alta direção conhece as metas, sabe qual é o custo de produção, sabe qual é a perda, sabe qual é o faturamento, se a alta direção apoia os outros setores para que tudo funcione bem, se existe melhoria, né? Aí no bate-papo ele vai perguntar, o que já foi feito para melhorar esse processo, tal. A direção vai falar, a gente melhorou esse processo, a gente arrumou a iluminação aqui do restaurante, era um pouco escura, então agora tem um ambiente mais clean, mais claro, com ar-condicionado, então o cliente fica mais confortável dentro do ar-condicionado para se alimentar, tal. Ele vai contar as melhorias que ele fez ali. Se apoia todos os líderes, né? Então ele quer saber se a autodireção está envolvida, comprometida, se ela está junto ali com a equipe dela. 40 minutos de bate-papo, não precisa perguntar um a um. Numa conversa, o auditor conduz o entrevistado para que ele fale essas coisas. Né? Uma simples conversa, ele conduz o entrevistado. Se fosse uma auditoria agora, por exemplo, na época da pandemia, ele ia perguntar que mudanças você fez aqui, né, para proteger seus funcionários, proteger seus clientes, né, por conta do Covid. Ele ia falar de questão de luva, de álcool, separação de mesas, afastamento das mesas ali 1,5 metro. Então, quem está na alta direção, o empresário, que normalmente está nesse cargo, que é dono ou é sócio, às vezes é sócio, são 2 ou mais, quando eles estão ali próximo, eles sabem de tudo. Então, eles tiram isso aqui de letra. Tiram de letra mesmo. Perguntas? Não. Não. E pode acontecer algo parecido com o que eu comentei com vocês ontem, numa auditoria de segurança, lembra? Que o dono queria liberar todo mundo para entrar para a fábrica. É uma auditoria de segurança, uma outra norma. Mas ali mostrou um pouquinho para o auditor que o dono não estava por dentro do procedimento. Aí ali ficou um pouquinho feio. Aí não falou nada além disso, né? Falou assim, ó, o diretor parece que não conhece bem o próprio procedimento. Então é isso que não pode deixar acontecer nesses 30 minutos, 40 minutos, em que acontece essa auditoria com o diretor. O diretor tem que saber de tudo. Já aconteceu de antes da auditoria, que nem aquela correria que a gente faz na fábrica para arrumar tudo, do dono da empresa chamar algumas pessoas, pô, conta para mim como é que tá esse negócio, conta como é que tá isso, para ele refrescar a memória dele, porque às vezes ele não tá ali todo dia, porque pode ser que o auditor pergunte algo nesse sentido, só para ele relembrar. Já aconteceu, ele chamar a gente para uma reunião e falar quem hoje é o chefe da brigada, como é que está funcionando isso, como é que está as reclamações dos clientes, porque reclamação de cliente. A reclamação pelo 0800 ou e-mail, qualquer canal, chega para um funcionário, que faz parte da equipe que analisa a reclamação. E vai mantendo o registro, né? 5 reclamações em abril, 10 reclamações em maio, 8 reclamações em junho. Então, o diretor
que não acompanha essas reclamações, ele não sabe quantas reclamações tem. Ele não sabe qual foi a reclamação mais grave, que deu mais trabalho. Ele não sabe se tem alguma reclamação ali que era relacionado a um erro de funcionário, a um erro de processo. Ele não sabe, se ele não está acompanhando. Se ele faz reunião e esse assunto é pauta de reunião, ele vai estar por dentro. Se ele não sabe, aí na véspera da auditoria ele vai chamar quem trabalha nessa área para atualizar ele das informações. Tá? Isso que acontece na prática. Dúvidas? Não. 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 Tá dando para entender? Tá fazendo lógica? Que eu estou falando? Sim. A Thalia não conseguiu entrar mesmo, mandar mensagem para ela, que ela vai ter gravação depois. Estou tentando pegar a teoria aqui, falar um exemplo prático para tentar visualizar. Tá? O que a gente tem aqui, ó, de obrigatoriedade nesse item, né? Analisando esse item. A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento em relação a tudo isso aqui. Tá? A alta direção, é claro que não executa, né? Não põe a mão na massa. Ela só tem que estar por dentro do que está acontecendo na empresa dela. Né? Ela tem que ter esse conhecimento que as decisões são ela que toma. Foco no cliente. Também, ó, alta direção. É aquela frase, né? O cliente tem sempre razão. Mesmo que o cliente continue não tendo razão, que ele não tem razão, ele continua tendo razão. Então, o cliente ele tem as necessidades dele. Espera só um minutinho. Ô, Tainá, fecha todas as janelas para mim. Está entrando chuva aqui na janela da sala. Acho que o meu quarto está aberto, a lavanderia. Então, assim, o cliente ele tem as necessidades dele, ele tem os requisitos e ele tem que ser atendido naquilo que ele precisa. Ele continuar comprando, consumindo o seu produto, o seu serviço. Então, ainda no bate-papo com a autodireção, ele vai perguntar quem são seus maiores clientes? Ah, é a empresa tal que fica em Minas Gerais, a outra empresa que fica no Rio Grande do Sul. Esses são meus principais clientes, responsável aí por 70% do meu faturamento. E o que esse cliente tem de requisito, né? O que ele compra? Ah, ele compra esse produto, esse, e aqui tem os requisitos dele, está aqui numa pasta. Isso, de fato, fica numa pasta. E cada cliente quer receber de um jeito. Por exemplo, teve uma época que, na empresa que eu trabalhava, nós fornecíamos alumínio em pó dentro do Big Bag. Imagine um saco com areia, tá? Um saco de 1,5 toneladas. Era alumínio em pó dentro do Big Bag. E ia 24 sacos em cima da carreta do caminhão, um do lado do outro. Um cliente lá em Araxá, em Minas Gerais. Então, 1 tonelada ali cada saco, 1,5 toneladas, colocava o saco em cima do caminhão e ia embora. Lonava o caminhão e embora. Uma vez, pegou uma chuva na estrada, uma chuva. O material chegou no cliente molhado. E já tinha pego chuva e não tinha acontecido isso. Mas nesse dia, o material chegou molhado e perdeu a carga inteira. Porque alumínio em pó é explosivo, ele não podia usar.
voltou, ele devolveu o produto. O que aconteceu? A partir desse dia, ele mudou a especificação dele. Ele queria receber o alumínio em pó, no Big Bag, em cima de um pallet de madeira. Porque o Big Bag, o saco, né, aquele saco grande, ele já ia ali em cima do caminhão, um do lado do outro. Ele queria que colocasse um pallet de madeira embaixo de cada Big Bag. Para evitar que se pegasse chuva, a água que entrasse ali da lona na parte do caminhão não ia molhar o produto que estaria separado pelo pallet de madeira. Então ele mudou o requisito dele, ele mudou a exigência, ele mudou a especificação. E era só esse cliente. Os outros não pediram isso. Os outros continuavam do mesmo jeito. Então, para esse cliente, a especificação era diferente. Então, isso que a empresa começou a fazer mostrou foco no cliente. Né? Existia ali um trabalho feito e que era em cima do foco no cliente. O cliente quer receber assim, vamos fornecer assim. Não aumentou custo, não aumentou nada, e foi um atendimento a uma especificação do cliente. Então, conversando, ele vai ter, e veio escrito, tá? Aí no pedido de compra já vinha escrito, né? Com 24 Big Bags de 1 tonelada, com pallets, com 24 pallets. Então já vinha escrito. E aí você conta essas histórias assim, você consegue demonstrar comprometimento e foco no cliente. Isso é a letra C, ó. Isso faz com que aumente a satisfação do cliente, né? Que a satisfação dele seja mantida. E quando o cliente reclama, o que um cliente de indústria normalmente reclama? Atraso. Pô, você prometeu entregar para mim dia 4 de fevereiro, às 10 horas da manhã. Você entregou dia 4 de fevereiro, meio-dia. Aí o cliente vai e registra no sistema um atraso, uma reclamação por atraso. Você vai explicar, vai falar que estava chovendo, vai falar que teve um acidente na Dutra, que o caminhão tinha saído na hora certa, mas por conta do acidente ele atrasou. Você vai ter as justificativas. Mas o cliente vai registrando as reclamações, né? E o que vai contar aqui é a forma como você lida com as reclamações dos clientes. A reclamação vai acontecer, vai ter. Se você dar uma tratativa adequada, legal, tranquilo, ótimo. Você está dando foco no cliente. O problema aconteceu e você resolveu o mais rápido possível, da melhor forma possível, e o problema não voltou a acontecer. Então, isso é foco no cliente. Perguntas? Não. Ninguém pergunta nada? Pergunta alguma coisa. Pergunta alguma coisa. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Aqui tá, se eu cair, é porque a internet caiu. Aqui tá chovendo. E aí, vocês precisam de reclamar muito como cliente? Sendo cliente, vocês reclamam muito? Quando o produto está com defeito? Não? Ah, depende. O que normalmente coisa você pequena. reclama? O que normalmente te faz reclamar? Que já fez você reclamar? Tipo, quando eu peço um produto e não vem o que eu pedi. Ou eu peço algo e vem trocado. Agora, se for coisa mínima, assim, acho que não tem necessidade. Dessas vezes que você chegou a reclamar, como que foi o retorno do estabelecimento? Foi satisfatório? Uma vez eu pedi um lanche e veio trocado o lanche.
não veio o lanche que eu pedi. Daí, só que eu já tinha recebido o lanche, né? Daí depois eu avisei o cara, daí o cara mandou outro lanche pra mim. Eu fiquei com outro lanche também. Entendi. Foi satisfatório, né? Foi. Não foi aquele atendimento que você passou raiva e que você ficou insatisfeito, Não, né? eu acho que hoje em dia, eu acho que os estabelecimentos estão cuidando mais disso, né? Porque, querendo ou não, isso traz uma reputação, né? Exatamente. Thaís, como que vocês lidam lá com reclamação de cliente lá na loja? Quando acontece, assim, tem um procedimento, uma forma de lidar, de tratar? Nossa Deus, falando nisso, hoje já deu um problema lá na loja. Uma cliente foi lá querer trocar o sutiã, aí ela não queria trocar por outro modelo e queria que a gente devolvesse o dinheiro. Daí eu falei para ela que não tinha como, porque a gente já tinha sido passado no caixa, só que foi ontem que ela comprou. Aí eu falei para ela que não ia ter como, porque senão ia faltar dinheiro no caixa, não ia ter como, a gente só faz troca e não devolução. Aí a mulher ficou brava, falou que ia no Procon. Daí eu falei assim, ué, se a senhora quiser, a senhora pode trocar por qualquer mercadoria, mas o dinheiro a gente não devolve. Aí ela ficou brava. Então, assim, se vocês fossem indicar da ISO 9001, o que teria que acontecer é que isso que aconteceu informalmente numa conversa teria que ir para um papel. Teria que ser registrado. A reclamação dela teria que ser registrada, né? E a tratativa a ser feita, seja qual for, deveria ser registrado. Porque aí o auditor chega e quer ver todas as reclamações que tem naquela empresa de cliente. Primeiro ele vai ter uma noção por números, né? Ele pode tanto ver assim, ó, por números, 4 reclamações em janeiro, 5 em fevereiro, e falar assim, deixa eu ver essas aqui de fevereiro, que tem um número maior. Pega para mim a desse cliente. Tem reclamação desse cliente que você está falando que é o seu maior cliente? Ele tem alguma reclamação? Deixa eu ver as reclamações dele. Então ele vai olhando assim, ele escolhe aleatoriamente dessa forma. Não vai importar para ele o tamanho do problema. Isso não vai importar. Vai importar para ele se você registrou e se foi dada uma tratativa. Qual foi a tratativa feita? A tratativa feita é aquela que envolve análise de causa raiz, para descobrir por que aquilo aconteceu, que envolve a ação de contenção, que é aquela ação rápida, que é isso que a Vitória falou, né? É mandar mais um lanche lá. Qual é a sua ação rápida? Eu mandei outro lanche. Mas qual é a sua ação corretiva? Só vou ter uma ação corretiva, para que eu descobri o que aconteceu, porque o lanche foi trocado, para eu conseguir, ao descobrir por que esse lanche foi trocado, corrigir esse problema para não acontecer mais. Aí eu tenho uma ação corretiva. Então, o auditor, vai cair, tá, gente? Eu mando o link já para vocês de novo para a gente continuar. Então, o auditor ele vai querer ver, não é a quantidade de problema, não é a complexidade do problema, mas a tratativa que você deu e a investigação de causa raiz que você fez. E depois ele vai querer ver se isso não se repetiu. Se você tomar uma ação correta, não é para acontecer de trocar o lanche mais. A embalagem é confusa, confunde o funcionário. Será que uma etiqueta resolve? Se colocar uma etiqueta, não vai trocar mais? O que pode resolver? A cor da embalagem? Então você acaba achando uma solução para que aquilo não volte mais a acontecer. Aí sim, você está tratando adequadamente. Então, foco no cliente é isso. Ele vai perguntar para a alta direção